Nós vamos falar agora sobre as células. Nós já vimos aqui no vídeo anterior que a igreja ela tem a sua organização, né? Como é que nós enxergamos a igreja? Nós enxergamos primeiro a igreja como a igreja global. A igreja é formada por todos os salvos no mundo inteiro, independentemente de denominação, né? Todos nós que somos salvos fazemos parte da igreja global. É a igreja que um dia vai ser assunta, vai ser levada aos céus para estar com Jesus. Tudo o que acontece é em função da igreja global. Tudo que diz respeito ao evangelho tem a ver com a igreja global. Claro, tudo funciona para que a igreja global esteja pronta para ser retirada, raptada desta terra muito em breve, quando Jesus voltar. E nós temos também o ministério, a gente já falou sobre isso, né? A Igreja da Conquista é um dos muitos ministérios que compõem a igreja global. Hoje nós vamos falar aqui sobre 3 aspectos muito importantes e, resumidamente, vamos falar sobre a igreja e discipulado. Nosso assunto hoje é célula. A igreja local, tá? É a igreja onde você congrega, que tem a missão de ganhar almas e de tratar das pessoas de uma localização específica, né? A igreja de Cascadura, ela deve ganhar vidas, ganhar pessoas, cuidar de pessoas que moram, né, nos arredores. A igreja de Caxias, a igreja de Nova Iguaçu, a igreja da Baré, de Magalhães, enfim. Cada igreja local está assentada num lugar, lógico, com a direção do Espírito de Deus, e tem como objetivo ganhar as pessoas e cuidar das pessoas daquela região, né? E aí nós chegamos numa importante parte da estrutura da igreja, que são as células, né? As células, elas seguramente foram instrumentos poderosíssimos de Deus para ganhar todo mundo conhecido naquela época. O que são as células, né? As células são pequenos grupos dentro da igreja. Por exemplo, se você olhar para a igreja como igreja global, muito lindo, muito legal, mas é muito grande, uma coisa infinitamente maior do que a gente possa ter controle dela, né? Ministério, também você já pode ter um certo controle, já tem um bispo que coordena, que orienta, tem os pastores, tem a sua organização ministerial, mas ainda assim é algo muito grande. A igreja também, né? Algumas igrejas chegam a ter 2.000 membros, 3.000 membros. Quer dizer, é difícil para um pastor cuidar de todos os membros da igreja e cuidar bem. É praticamente impossível. Dizem que um bom pastor, ele consegue cuidar bem, pastorear bem, de um grupo de aproximadamente 200 pessoas. Passou disso, ele tem que ter um sistema, um método, tem que distribuir responsabilidades. Ele sozinho não vai conseguir cuidar bem de uma igreja acima de 200 membros. E a célula, as pessoas perguntam, quem criou as células? Da onde veio isso? Isso veio do próprio ministério de Jesus, né? Jesus estava no meio de verdadeiras multidões, ele falava do amor de Deus para muitas multidões de pessoas, curava os enfermos, libertava os oprimidos, mas ele separou 12 homens para trazer para perto deles. Aqueles 12 homens eram a célula de Jesus. E é exatamente esse o sentido da célula, você dividir a igreja em pequenos grupos, para que as pessoas sejam bem cuidadas, bem assistidas, para que as pessoas sejam acompanhadas nos seus momentos de luta, de dor, de perturbações espirituais, para que as pessoas possam ser ensinadas, inclusive, né? Que elas cresçam. Tem gente que entra na igreja e passa a vida inteira na igreja e não sai do lugar, não cresce, fica estática, estagnada, né?
E a gente já viu isso aqui em vídeos anteriores, que quando você vem para a igreja, você está iniciando um processo de crescimento, de evolução. Você vai discernindo coisas cada vez maiores, né? Se você ficar parado, tem alguma coisa errada. Tem gente que passa a vida inteira na igreja, você pede para fazer uma oração e a pessoa não sabe fazer. Você pede, se manifestar então um demônio perto dela, ela sai correndo, né? Então, na célula, as pessoas são mais ensinadas, são ensinadas mais facilmente, são bem cuidadas, bem tratadas. É mais fácil porque é um grupo pequeno. E igrejas que buscaram essa semelhança com a igreja apostólica, igrejas modernas, que trabalham com células, estão crescendo, estão se multiplicando, porque se Jesus criou é porque é bom, né? Se Jesus Cristo separou para ele a célula, ele tinha a célula dele, então você pode ter certeza que funciona, é muito legal. Então, o que são as células? São pequenos grupos dentro da igreja, tá? Onde é que eles se reúnem? Eles se reúnem semanalmente em qualquer lugar. Eles têm que estar em comunhão, né? Célula é comunhão, célula é amizade, célula é fraternidade, célula é caminhar junto, é um orando pelo outro, é um apoiando o outro. É isso que é célula, é assim que aqueles homens lá nos tempos de Jesus se fortaleceram, e olha que a luta deles era tão grande, né? A luta daqueles homens e mulheres era tremenda, mas eles se mobilizaram, se reuniram em pequenos grupos e foram à luta, né? Um apoiando o outro e estudando juntos e caminhando juntos, um dando suporte para o outro, e eles conseguiram fazer aquele belíssimo trabalho que fizeram numa época tão difícil de perseguições, né? Hoje a gente vive na glória, né? Com internet, vídeo, que a gente pode falar com você através de vídeo. Hoje a gente não tem perseguição, graças a Deus, pelo menos no nosso país, né? Então, nós já sabemos o que são as células, onde elas se reúnem, em qualquer lugar, debaixo da mangueira, na garagem do carro, no quintal, na laje, no trabalho na hora do almoço, no quartel na hora do almoço, na igreja, qualquer horário. Enfim, as células precisam estar juntas, né? Célula é um lugar de constante comunhão. As pessoas se tornam amigas, saem para passear juntas, comer pizza juntas, sabe? As células vivem em absoluta comunhão. E o objetivo da célula é promover a edificação e a multiplicação da igreja dentro de um modelo, dentro de uma metodologia, dentro de um sistema. Não é suficiente você dizer: eu quero fazer a obra de Deus. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus, está na igreja há séculos, não faz nada. Está faltando o quê? Método, sistema. A célula permite que todo mundo, toda a igreja pode fazer a obra do Senhor. Na célula, todos têm acesso à obra do Senhor, com possibilidade real de ser útil, de cuidar de pessoas, de ganhar almas. Enfim, é muito legal, muito bacana. Não é por acaso que Jesus estabeleceu as células, né? E foi uma ferramenta importante nos tempos apostólicos e continua sendo. Nos tempos modernos, eu comecei a ouvir falar de células com o pastor Po Yang-Shu, pastor coreano, e que fez um trabalho muito bonito lá na Coreia, que chamou a atenção do mundo inteiro. A igreja dele era uma igreja pequenina, de repente ele foi forçado a trabalhar com células por causa da guerra, e aí, boom, a igreja cresceu, muitas almas foram salvas, vidas salvas. A igreja dele era uma igreja para milhares de pessoas, fantástico, foi muito, muito legal. Você já deve ter ouvido falar de Po Yang-Shu.
Nós temos alguns ministérios aí também que têm feito um trabalho bacana demais, o M12, o G12, nós temos aí também o MDA, do meu querido pastor Abe Uber, né? Que tem feito um trabalho muito bonito de células. A gente tem aprendido um pouquinho com cada um desses modelos. O importante é que você saiba que a célula é tremendamente importante, tem um papel muito relevante no crescimento da igreja e detalhe, crescimento com qualidade, tá? E depois, oportunamente, a gente vai também falar sobre o discipulado que acontece dentro da célula, né? Nós temos então, repetindo, a igreja global, que é a igreja que reúne todos os salvos no mundo inteiro, ministério. Você que trabalha, que convive conosco, que tem um chamado para caminhar junto conosco, pertence ao ministério da Igreja da Conquista. Nós temos a igreja, né? A igreja local, que é onde você congrega realmente. Temos a célula. O ideal é que todas as pessoas da igreja estejam inseridas numa célula. E por fim, nós temos o discipulado, que a gente vai falar mais sobre isso, é o cuidado um a um, né? Cada pessoa da igreja, cada membro da igreja que tem mais experiência, que tem comunhão com Deus, que foi preparado para isso, vai discipular uma pessoa neófita, um novo convertido, né? É muito legal também o trabalho discipulado, depois a gente vai falar sobre isso. Então, deu para entender, né? O que é uma célula, onde ela está na organização da igreja, onde ela está, a importância da célula dentro da igreja, né? O que ela é, o que a célula é, um pequeno grupo que se reúne toda semana, as pessoas se apoiam mutuamente, a célula dá uma força que você nem imagina para a igreja. Onde ela se reúne, a gente já falou também, qualquer lugar, tá? Qualquer dia, qualquer horário, a célula que combina isso, e o objetivo é fazer com que a igreja cresça, se multiplique, mas de forma ordenada e com qualidade. Porque você vê, por exemplo, num curso de inglês, você sabe disso, os cursos hoje reúnem pequenos grupos de 6, 7, 10 pessoas, não mais do que isso. Por quê? Para manter a qualidade. É muito importante a gente dividir a igreja em células, em pequenos grupos, para que haja crescimento, mas haja também crescimento qualitativo. Ok? Deu para entender? Vejo você então no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.